Amém, mas louvado seja o Senhor. Se vocês têm Bíblia aí, vou pedir para... Vamos abrir a Bíblia no Apocalipse 21 e vamos fazer a conclusão, então, desse estudo bíblico, né, do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Vamos, então, fazer a conclusão, né, desse livro de Apocalipse. Nós já vimos na semana passada alguma coisa, né, do capítulo 21, principalmente o versículo 1, né? Nós vimos ali, estudamos sobre o novo céu e a nova terra, e sobre o mar já não existe. Então, hoje apenas vamos fazer uma visão panorâmica, né, sobre os versículos, trazer aqui uma explicação, né, para quando os irmãos forem ler sobre a Nova Jerusalém, possam ter uma luz maior, né, sobre o que nós estamos lendo, né? Então, a Bíblia é um livro escrito, né, dessa maneira, principalmente no livro de Apocalipse, um livro muito simbólico, né, que traz muita simbologia, e para entender essas figuras, né, que a Bíblia traz para nós, a gente precisa da ajuda de outros livros da Bíblia, que irão explicar, né, com mais detalhes e com mais veracidade, o significado daquela palavra, né? Então, já falamos, né, versículo 1, que fala: vi novo céu e nova terra, por isso o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, nós já comentamos, né, esse versículo, né? E o seguinte, Santos, sobre a Nova Jerusalém, né, que aqui nós vemos o plano de Deus sendo cumprido, né? Há maneiras de interpretar esse capítulo 21 e 22. Uma seria de uma maneira literal, outra de uma maneira espiritual, né? Então, o irmão Watchman, por exemplo, né, ele escreveu 2 livros, né, falando sobre Apocalipse. E no primeiro deles, né, que esse livro aqui se chama Vem, Senhor Jesus, né, um estudo do livro de Apocalipse. Ele, aqui nesse livro, ele interpreta o Apocalipse como sendo um livro literal, né, um livro literal, o capítulo 21, né, a Nova Jerusalém, e ele cita uma lista aí de uns 20 argumentos, né, provando isso. Só que aqui ele era muito novo, né? Depois, né, lá no final já quase do ministério dele, né, no ano 1939 até 1942, ele escreveu esse livro aqui, A Igreja Gloriosa, e ele já traz uma abordagem sobre esses capítulos 21 e 22, dizendo que a Nova Jerusalém ela deve ser entendida espiritualmente, né? Então, eu pessoalmente, Santo, eu não consigo ver assim de uma maneira literal o que está escrito aqui, sino de uma maneira espiritual, né? Não tem como a gente interpretar uma ou outra coisinha no literal e uma outra coisa no espiritual, né? Então, novo céu e nova terra falam de um novo céu e nova terra restaurados, tá? Não criados, né? A gente já explicou isso, são restaurados. O mar já não existe, né? Já falamos que representa todas essas coisas negativas, né? Que foram julgadas, entre eles Satanás, né? A morte, o Hades, tudo aquilo que é de negativo, né? Os povos, essas nações pecadoras, que se rebeldes, né? Então, agora no versículo 2, nós vemos o seguinte, João falando: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então, veja só, a cidade santa, né? Ela é aqui a igreja, né? Mostrando que durante o tempo do milênio nós vamos estar nos céus. A igreja ela é do céu, a igreja ela é celestial, assim como Jesus, né? Ele é do céu e ele veio para a terra. A igreja ela é celestial, né? Aqui fala da Nova Jerusalém, né? E durante o milênio então ela estava suspensa no ar, né? E depois do tempo dos 1000 anos a igreja ela vai descer do céu, ela descia, né? Do céu para, da parte de Deus, ataviada como noiva. Notemos ainda que ela está com as roupas, né, de noiva, como se estivesse saindo aí da festa do casamento, que dura 1000 anos, literalmente. Ela sai como noiva adornada para seu esposo, né? Então, é, a igreja aqui é aquela que cumpre o propósito de Deus. Eu gostaria de entrar muito em Isaías, né, e outros profetas para a gente ver mais detalhes, né, mas isso aqui vai ser uma visão bem panorâmica, né, mostrando assim que
A igreja, ela desce para o seu esposo, no versículo 2, e não é com o esposo, né? Mas é para o seu esposo. Né? Lembrando que também Cristo vai estar reinando, né? Fisicamente, presencialmente na terra, né? Também. Então, ela vai descer para seu esposo. O esposo está esperando por ela, né? Ela desce como noiva para o seu esposo, não é com seu esposo, é para seu esposo, né? A igreja descendo para morar na terra, né? Eu já falei para os irmãos que Deus criou a terra para ser habitada. Deus, em Isaías 45, fala: eu criei a terra não para ser um caos, senão para ser habitada. Então, Deus tem um propósito para essa terra, né? Não, ele não vai destruir essa terra, é essa terra mesmo, né? Só que restaurada. E aqui, então, será a nova Jerusalém, novo céu e nova terra, né? Restaurados. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Né? O tabernáculo de Deus é o lugar onde ele se expressa. Né? O tabernáculo é onde Deus se expressa com os homens. Então, Deus habitará com eles, com os homens, e eles serão povos de Deus. Esses homens são os homens, né? Os seres humanos. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, vai haver na terra muitos povos que vão ser os povos de Deus, né? São povos restaurados também e não regenerados. Essa é a diferença entre os povos de Deus na Nova Jerusalém e a igreja de Deus, que ela é composta de todos os que foram regenerados, né? A igreja. Então, aqui, a igreja é aquela igreja, né, que Paulo fala lá em Efésios 5, né, que é a igreja santa, né, que Cristo vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, né, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É aqui na Nova Jerusalém. Né? Então, aqui vemos as nações, Deus vai habitar com eles, né? Deus mesmo, juntamente com a igreja, né, que é o povo de Deus, vão morar aqui na terra, né? Ele se enxugará dos olhos toda lágrima. Veja só, esse versículo traz consigo uma revelação também, né? Ele se enxugará dos olhos toda lágrima. A quem que Deus vai enxugar os olhos? A quem que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima? Né? Quem são eles? Não é a igreja, por quê? Porque os vencedores, eles já estão vindo de uma festa de casamento de 1000 anos, onde tem, né, comidas, eles estão ali com o Senhor, se alegrando, desfrutando. Então, quem são esses que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima? Aqui fala, a morte já não existirá, já não haverá luto, né? O luto, a morte ela não é eterna, a vida é eterna, mas a morte não é eterna. Ni pranto, ni dor, né? Porque as primeiras coisas passaram. Então, veja só, santos, essa parte, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, né? Essa aqui é uma citação do Antigo Testamento, né? E no Isaías 25:8, né? Que é a referência que aqui João cita, né? Para se tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu Senhor, porque o Senhor falou. Panoramicamente, santos, né? O que eu quero dizer é o seguinte: essas pessoas que Deus vai limpar as lágrimas são aqueles que estiveram chorando e rangendo os dentes durante 1000 anos. Então, essas pessoas, esses que estão saindo da prisão, né, das trevas, são os que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Né? Então, há pessoas que vão estar no choro e ranger de dentes 1000 anos, mas depois disso elas não mais vão chorar, não haverá mais luto, pranto, nem dor, né? Porque tudo isso faz parte da velha criação, né? E as primeiras coisas passaram, né? Elas foram julgadas, elas foram lançadas para a lixeira do universo, né? E aí agora, aquele que está sentado no trono, disse, né? Eis que faço nova todas as coisas.
E acrescentou, escreve, pois, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, escreve, né, para que não se perca. Disse-me ainda, tudo está feito, né? Um fato, tudo está feito já. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Novamente, notemos que os salvos, os regenerados, vão viver eternamente, porque novamente aqui aparece a palavra graça, né? Ela é retirada do capítulo 20, né, na era do milênio, na era que vai haver a era da justiça na terra, não vai ter momento para a graça, mas aqui a graça novamente é oferecida, assim como hoje nós estamos na era da graça, depois do milênio, na Nova Jerusalém, Deus oferece a quem tem sede, né, desejo de graça, né, da fonte da água da vida eterna, né? Então, todos os regenerados, né, vão participar da Nova Jerusalém, mesmo os que foram, né, displicentes, né, negligentes, não se aprontaram, foram para as trevas. Todos os cristãos salvos vão provar de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, essas novas coisas, a Nova Jerusalém, que é o vencedor no trono branco, né? Aqueles que forem aprovados no trono branco vão herdar essas coisas, e lhe serei Deus e ele me será filho, né? Ou seja, uma pessoa com a mesma vida de Deus, com a natureza de Deus, que se parecerá com Deus e não vai se parecer com o diabo, né? Que é o pai da mentira. Quanto, porém, aos covardes, né, os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo que arde no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esses quanto, porém, aos covardes, aqui a covardia precede aos incrédulos, né? Incrédulos são o segundo item na lista. Os incrédulos são os que não creem em Deus, né? Nós estamos estudando aqui a conclusão da Bíblia, tá, irmãos? É o final feliz, né? Como que a Bíblia conclui, a conclusão da Bíblia do plano eterno de Deus. Então, graças a Deus pelas últimas folhas da Bíblia, né? Onde nós podemos ficar tranquilos. Mas os que não creem em Deus, o que precede a incredulidade é a covardia, né? Porque eles não pagaram um preço, né, para se pronunciar por temor aos homens, né, por não acreditar em Deus. Então, eles até são simpatizantes, mas não têm fé em Deus, né? Então, mesmo uma pessoa até na igreja, irmão, se ele está na igreja como um simpatizante da religião cristã, né? Mas ele é alguém que não tem fé em Deus, ele não é salvo, ele vai para o lago de fogo, né? E depois da incredulidade vem os abomináveis, né? E vemos que para Deus há muitas coisas que são abomináveis, né? Aí temos os assassinos, os impuros, né? Hoje está de moda isso, a impureza, a fornicação, né? Os feiticeiros, né? Os idólatras, os mentirosos. Idolatria e mentira vão de mãos dadas juntos, irmãos. E a parte que lhes cabe é no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, né? Senhor Jesus, então, esse aqui é o destino, né, dos que não creem no Senhor, é no lago de fogo, a segunda morte. Eles pecaram contra Deus, pecaram contra os homens. Então agora, né, versículo 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, diferença de noiva e esposa é que noiva, né, se prepara para o casamento, e noiva ainda é no dia do casamento, mas esposa é para toda a vida. Esposa representa a vida matrimonial. Nós estamos sendo preparados para viver com Deus para sempre, né? Você não vai se casar com alguém que não ama, não vai morar para sempre com quem você ama. Então, para morar com Deus para sempre, muito importante amar a Deus como uma esposa, como uma noiva, alguém que tem intimidade com Deus, que conhece o Senhor, é a esposa do Cordeiro. Então, ela é noiva no dia do casamento, né, que é no milênio, e esposa depois do casamento, né, depois do milênio, que é na Nova Jerusalém.
Me transportou no espírito até uma grande e elevada montanha, né? E me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então aqui vemos, eu não tenho como interpretar isso de uma maneira literal, né? Não é que a Nova Jerusalém é uma montanha, né? Tem irmãos que creem que é literal, né? Mas aqui, irmão, vemos muitas figuras, né? Ele me mostra a santa cidade, Jerusalém, né? Que descia do céu. Então a igreja não é uma cidade física, né? É uma cidade espiritual. Ela desce do céu da parte de Deus, né? Então, ela desce do céu para viver na terra, da parte de Deus. Ela desce já edificada, totalmente a igreja edificada, né? Ela desce do céu porque ela é celestial, ela não é terrenal. Quando a gente vai lidar com a igreja, ou com a igreja, coisas que são referentes à igreja, nós estamos lidando com coisas que são celestiais, coisas que são do céu, que não é terrenal, não é algo aqui da terra, né? Isso, Colossenses 3:1 fala, né? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas que são lá do alto. Então, se a nossa vida ela morreu com Cristo, irmãos, nós vivemos para Deus agora, e ela desce do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, a expressão de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina, ou seja, jaspe aqui é a primeira pedra que faz referência à expressão de Cristo. Uma pedra transparente e pura após a transformação. Então aqui vemos a igreja completamente transformada, edificada, a igreja gloriosa, né, expressando Cristo na terra, né? Esse é o propósito eterno de Deus. Tinha grande e alta muralha, né? Cidade que tem muralha, né? Então muralha para quê? Para separar. Vai ter o lugar onde vão morar os cristãos, né? Os filhos de Deus, e fora dessa muralha, né? Esse lugar de separação, né? Porque se fosse só uma montanha com muralha, não faz sentido, né? Então, vai ser na terra aqui uma cidade, né? Pode até ter uma muralha indicando que vai haver separação. Um lugar vão viver, né? Como se fosse um condomínio, os filhos de Deus, e fora desse ambiente vão viver as nações, né? Então, a alta muralha, 12 portas, junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, né? O número 12 é um número que mais aparece, né, aqui na Nova Jerusalém, indicando completação, né, eterna, completação, né, nos céus, completação celeste. Essa completação aqui, ela se mescla, né, com a Nova Jerusalém que desce do céu para a terra. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, né? Não é a cidade que tem 12 fundamentos, é a muralha da cidade. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, eles estão sendo assentados, né? Um por um acima do outro, né? E não lado a lado. A edificação da igreja é sobre. Tudo que a gente edifica na Nova Jerusalém, quando a gente edifica os irmãos, é com fundamento sobre, né? Então, os fundamentos estavam sobre os 12, né? Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Então, tudo vai ser feito na medida de Deus, as coisas vai ser feito não na medida do homem, mas na medida de Deus, com a autoridade de Deus, né, que é a representação da vara, né, as portas, a muralha. E aí fala, versículo 16, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, se fosse literal essa cidade, essa medida aqui de espaços de 12.000 estádios equivale a 2.160 quilômetros, né? Que é uma distância mais ou menos entre Porto Alegre e Brasília, né? Ou Brasília e Porto Alegre. Então, não tem como, nesse local literal, 2.000 quilômetros, colocar todos, né, os filhos de Deus. Então, esse 12.000 estádio é o 12, um número completo, um número simbólico, né? Não é um número literal. Nada aqui é no literal, são todos numerologias, simbologias, né? Da questão da santidade, né? Nova Jerusalém vai ser extremamente santa, pura, trabalhada.
Então, todos os que são santos, puros, trabalhados, vão habitar dentro daquela dimensão, daquela esfera. Mediu também a sua muralha, né? Essa muralha, irmãos, hoje está sendo edificada, né? Então, vai haver medidas, né? Na Nova Jerusalém, nós seremos medidas. Aqui a muralha, né? Que somos nós, os santos, que estamos sendo edificados hoje. E aqui fala, né? 144 côvados. De novo, esse número 144, que já apareceu no Apocalipse também, que é 12 vezes 12, número da completação, né? Medida de homem, isto é, de anjo. Então, veja só, agora fala, versículo 18, a estrutura da muralha é de jaspe, né? Uma pedra preciosa. Também a cidade de ouro puro. A cidade aqui é a igreja, somos nós. Ouro puro, né? A natureza divina de Deus, né? Santa, brilhante, sem mistura. Assim seremos na eternidade, semelhante a vidro límpido, né? Transparentes. E veja só, santos, o versículo 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é safira, terceiro calcedônia, quarto esmeralda, quinto sardônio, sexto sárdio, sétimo crisólito, oitavo berilo, nono topázio, décimo crisópraso, décimo jacinto e o décimo ametista. Vou falar panoramicamente o significado dessas 12 pedras, né? Mas o fundamento da muralha da cidade, santos, temos aqui elementos, né, que se situam debaixo da terra, como pedras preciosas, né? E elas passam por um processo de alta temperatura, acompanhada de uma elevada pressão. É assim que é a vida dos cristãos que vão viver eternamente. São como pedras preciosas, de carvão para pedras, de pedras preciosas, né? E essas pedras preciosas como para ouro. É um processo, nós estamos sendo transformados, né? Como pedras vivas sob pressão. Então, santos, essas pedras estão sendo baseadas num trabalhar refinado. Esse é o trabalhar de Deus. Aqueles que hoje não são trabalhados vão ser trabalhados 1000 anos nas trevas exteriores, né? Mas o Espírito Santo, ele vem realizando esse trabalho dentro de nós, de nos moldar, nos refinar, nos purificar, irmãos, para que nós façamos parte dessas pedras, né, desses elementos, né, combinados aqui que se situam debaixo da terra. Então, a vida que Deus nos dá é a vida de ouro puro, né? A cidade de ouro puro que tipifica a vida de Deus, é a vida que Ele forja nós, né? Naturalmente, somos madeira, feno e palha, mas a vida que o Senhor nos forja, nos trabalha, nós, é ouro, né? Ele forja nós uma pedra preciosa. Ele está trabalhando nós, né, para nos tornar puros com a vida e natureza dele. Então, os fundamentos, né, estão adornados de toda espécie de pedras preciosas que somos nós. Não é no literal aqui, irmãos, né? É espiritual, somos nós. Então, é muito interessante, né? Pedras preciosas. Muito bom. Veja só, o primeiro fundamento é de jaspe. Aqui, nós temos 12 pedras, né? A primeira é jaspe, depois safira por cima calcedônia, depois esmeralda por cima, né? Essas 12 pedras, 12 é um número completo, tá, santos? E representam as características de Cristo que foram formadas na igreja. Inicialmente nos 12 apóstolos, porque cada pedra representa um apóstolo. Por exemplo, a primeira pedra, jaspe, representa o apóstolo Pedro, né? A quinta pedra, né, representa Felipe. A nona pedra representa Alfeu, né? A última pedra, né? Benjamim. São 12 pedras, né? 12 pedras. E cada uma delas representa, então, os 12 apóstolos. Tem uma ordem descrita lá em Lucas 6,
né? Então, eu falei Benjamim, né? Benjamim das 12 tribos de Israel. Aqui a última pedra, no caso Judas, que foi o traidor, aí entraria Matias, né? Que foi o substituto. Então, tem uma ordem dos apóstolos e cada pedra representa um aspecto dos 12 apóstolos. Então, a pedra de jaspe, primeiramente, representa a revelação. Isso está ligado com Pedro, né? Que foi quem recebeu a revelação. E uma coisa vai puxando outra. Então, pedra de jaspe é revelação. A segunda pedra, safira, representa justiça, né? A terceira pedra, calcedônia, representa humildade. A quarta pedra, esmeralda, representa lealdade. Eu, numa outra oportunidade, né, se o Senhor nos permitir, eu gostaria de explicar o porquê, né, desses significados, o porquê dos 12 apóstolos e trabalhar cada uma dessas pedras, né, que Deus está trabalhando em nós hoje. Então, né, a quarta pedra esmeralda representa a lealdade, né, que está vinculado aqui ao apóstolo João. A quinta, né, sardônio, representa a mansidão, né, com o apóstolo Felipe. A sexta, sárdio, né, que representa transparência. A sétima pedra, crisólito, né, representa a diligência. A oitava pedra, berilo, na Bíblia representa veracidade ou prudência. A nona pedra aqui é topázio, né, que representa discrição. A décima pedra, crisópraso, né, que representa incorruptibilidade. A 11ª, jacinto, que representa valor. E a última, né, 12ª, ametista, que representa a sobriedade. 12 pedras que representam, então, características, né, de Cristo sendo formadas, trabalhadas, refinadas dentro da igreja, né, dentro de cada um de nós. E todas essas cores juntas, elas formam um arco-íris, né, as cores do arco-íris, que representa ali a aliança, o pacto, né, de paz, né, de harmonia, né, lá no céu. Então, essas cores formam ali o arco-íris. Então, inicialmente, essas 12 características foram trabalhadas nos 12 apóstolos, né? Cada um deles com uma peculiaridade, como eu falei, Pedro, por exemplo, a revelação na Bíblia, né? A João, a questão da lealdade, né? A Felipe com a mansidão, e assim vai, né? Vários, Tiago, a questão da justiça, né? Então, cada um dos apóstolos com uma característica que a Bíblia enfatiza, né? Mas também esses 12 aspectos são futuramente serão trabalhados em todo o corpo de Cristo. Esses 12 itens, né, que são 12 pedras preciosas. Então, prosseguindo aqui, né, versículo 21, as 12 portas são 12 pérolas. Pérolas representam a vida que sai da morte, né? Assim que a pérola é produzida, né, por uma ferida, né, da ostra. Então, tudo depois desse processo, né, que a pérola ela é formada, ela passa por um processo de morte. Então, pérola representa a vida que sai da morte, são aqueles que entregaram sua vida, morreram com Cristo. 12 portas são 12 pérolas, e aqui também os apóstolos, né? E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça, a palavra praça aqui, melhor traduzido, é rua, tá? A palavra aqui no grego é rua. A rua da cidade de ouro puro como vidro transparente. Então, não tem como ser no literal, porque não tem como a gente viver num lugar, irmãos, que só tem uma rua. Né? Isso não tem como ser isso, só ter uma rua, né? Mesmo que seja uma montanha, e é impossível você morar num lugar que só tem uma rua, né? Então, claro, aqui esse significado é espiritual, né? A rua da cidade de ouro puro como vidro transparente. Os princípios, o caminho de Deus será único, né? Que é Cristo. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né? A cidade não precisa nem de sol nem da lua. Claro, é a cidade. Não quer dizer que o sol e a lua não vão existir mais, tá, irmãos? Isso aqui é uma outra interpretação errônea. O sol e a lua vão existir para sempre. Lá em Isaías 60, acho que 65 ou 66, fala que o sol vai ser 7 vezes maior, a lua vai ter uma luz 7 vezes maior. Então, não é isso. É que fala que a cidade não precisa de nem sol nem lua, mas é a cidade, não é a terra, né? É a cidade.
no caso, esse ambiente ali, mas não é a Terra vai continuar tendo sol e lua, normal, né? Para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada, né? Então, é a cidade e não a terra. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra. Tá vendo? Não é os reis da cidade. É os reis da terra. Agora sim, da terra. Lhe trazem a sua glória. Nós vamos reinar, irmãos, sobre toda a terra. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Onde? Na cidade, nessa cidade, na Nova Jerusalém, né? Que vai ser essa capital do mundo. E lhe trará uma glória e a honra das nações. Vai ter nações, muita gente. Se a gente vai reinar, tem que reinar sobre alguém, né? E vão ser essas nações, seres humanos restaurados, mas não regenerados, né? Nele nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nela nunca jamais penetrará coisa alguma. Nela, quem? Essa cidade, né? E quem vai entrar? Os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os que creram em Jesus, aceitaram Ele como Senhor e Salvador, os que foram regenerados, vão participar da Nova Jerusalém. Uma porção que Deus preparou, né? Uma porção eterna a todos os filhos de Deus, no livro da vida, né? Louvado seja Deus. Então me mostrou um rio, né, da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então aqui, Santos, esse rio, né, representa aqui a abundância da vida de Deus, do Espírito de Deus, né, que vai fluindo, vem fluindo desde Gênesis, né, esse rio. E quando esse rio chega a nós, nós temos o Pai e o Filho, né? O rio da água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro, né? Mostrando aqui a autoridade de Deus que vai governar toda a terra. No meio da sua praça, no meio da rua, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, né? Então também não é no literal, é espiritual isso aqui, né? No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, então vai ter mês, estações, né? Sol e lua. E as folhas da árvore são para as curas dos povos, tá vendo, irmãos? Então, esses povos são povos com corpos naturais, igual o nosso, né? Só que não vai ter o pecado. Ou seja, vão ter corpos, as pessoas da Nova Jerusalém vão ter corpos que vão poder viver para sempre. Mas para isso precisa das folhas. Mas eles vão poder viver para sempre, irmãos. Assim como foi na época de Adão, né? Que Deus criou o homem para viver para sempre, né? Mas ele teria também que comer aí da árvore da vida, né? Então eles vão se alimentar das folhas da árvore da vida para eles viver para sempre. Os seres humanos vão viver para sempre, né? Então os seres humanos, mesmo regenerados, vão viver para sempre, mas eles vão ter que comer dessas folhas da árvore da vida. A cura aqui, a palavra é terapia, né, para manter o corpo. Então, esse é o propósito de Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição, não haverá maldição, não haverá morte. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Então, os que estão na Nova Jerusalém são santos para servir a Deus. Quem vai servir a Deus na Nova Jerusalém é a igreja, são os santos, não é as nações, né? Nós vamos servir ao Senhor, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, né? Servir ao Senhor é contemplar a Deus, é ver a Deus, e ver a Deus é servir ao Senhor. E na sua fronte está o nome dele, né? Ou seja, eles vão reinar em vida, né? Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinará sobre quem? Sobre os que estão afora da cidade. Então, aqui, noite também representa um aspecto negativo, né? Nesse sentido, é espiritual aqui, irmãos. Não dá para a gente escolher palavras literal, outra no espiritual. Assim, a maneira de interpretar a Bíblia, ou ela é o contexto espiritual, ou ela é literal, né? Mas não dá para o pregador selecionar, né, aquelas palavras que ele acha que não, esse aqui é literal, não, esse aqui agora é. Então esse é o princípio, né? Então isso aqui é tudo espiritual,
para tentar mais ou menos explicar como é que vai ser a vida na eternidade. Mas é um fato que a igreja vai reinar pelos séculos dos séculos sobre as nações da terra. Disse-me ainda estas palavras, versículo 6, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, se a gente lê, ouve, mas se a gente não guarda as palavras do Senhor, nós não seremos felizes. Mas se a gente obedece e vive e aplica a palavra, seremos felizes hoje e também naquele dia, irmãos. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Né? Então, uma tendência do ser humano, né, de querer adorar aquele que traz a revelação, né? Mas aí ele fala, não, né, não faças isso, sou conservo teu, né, dos teus irmãos, que guardam os testemunhos, né, as palavras desse livro, adora a Deus, nós adoramos só o Senhor, né? Agradecemos a Deus porque, né, no corpo de Cristo, Deus levanta homens, né, irmãos que trazem luz da palavra, mas nós não podemos jamais, né, querer assim exaltá-los ou adorá-los, né? Adorar um homem ou um irmão porque ele traz a revelação, né? Ele é apenas um membro do corpo de Cristo, né? Agora, quem traz a glória, irmãos, tudo é para a glória de Deus, né? Então, disse-me ainda, não ser essas palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, galardão não é para a salvação, galardão, né, não é para dar pela fé, mas é pelas obras. Eu sou o alfa, o ômega, primeiro e último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Essa é a chave para ser um vencedor, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas, né? Aqui tem muito significado, né? Que eu não vou entrar também por causa do tempo, né? Mas aí fala, foram fora, né, da Nova Jerusalém, ficam os cães, que não são ovelhas, né? Que são os cristãos, os feiticeiros, que são os rebeldes, os impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, veja só, santos, aqui ele é a raiz de Davi na divindade dele, né? E ele é a geração de Davi em sua humanidade, né, como filho. E ele dizer que é a brilhante estrela da manhã faz referência ao arrebatamento secreto aqui, né? Por quê? Porque essa estrela é uma estrela que brilha intensamente no momento mais escuro da noite. Então, no momento mais escuro dessa era, irmãos, essa estrela vai aparecer e quem vai ver é quem está acordado, vigiando, os que vigiam, os que estão se preparando para a volta dele. E essa estrela brilhante anuncia o início de um dia e o fim da escuridão. O início de um dia, que é o dia do reino, né? E o fim da escuridão, que é essa época que nós vivemos. Então, a sua aparição é secreta, né? Para ver a estrela da manhã é secreta, o sol é público. Então, se nós formos negligentes, né, nós vamos perder a vista da estrela da manhã. Então, esse aqui é o alerta. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. O Espírito e a noiva, irmãos, aqui vemos que eles têm a mesma voz. A igreja tem a mesma voz que o Espírito. O Espírito e a noiva têm a mesma voz, né? E aquele que ouve, diga, vem. Então, quando a gente ouve falar do Espírito, nós temos que falar, vem, né? Aquele que tem sede, venha, né? Venha como está, irmão. Novamente, quem quiser, receba de graça. Nova Jerusalém é de graça, né? A água da vida. A água você entrega para aqueles que têm sede, que necessitam, né? Então, de graça, esta não requer pagamento, ninguém precisa pagar nada para entrar lá, né? Se estiver disposto, está convidado, né? Se você está disposto
uma pessoa está disposta a aceitar Jesus, querer beber Jesus como água da vida, é o suficiente para ter a vida eterna, né? É de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, né? Então, cuidado, né? Quando a gente prega a Bíblia, né? Isso é algo que eu coloco muito para mim, não acrescentar minhas palavras, aquilo que eu acho que isso, aquilo, mas me limitar a explicar a Bíblia apenas com a Bíblia, né? Então, eu trago uma explicação para os irmãos, tentando fundamentar com outros textos da Bíblia, para não acrescentar nada, né? Nada que venha de mim mesmo, mas apenas o que está escrito e nada mais, né? E também, se alguém tirar, né, qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Então, tem gente que não gosta de algumas partes da Bíblia e não prega sobre isso, eles tiram. Né? Tirar também fala tirar do nosso coração. Nós não podemos escolher o que queremos pregar, né, ou pregar só o que os irmãos gostam de ouvir. Irmãos, se a gente tirar coisas da Bíblia, né, omitir, não falar tudo, nós prestaremos contas diante de Deus, né? Tanto se a gente acrescenta algo que Deus não disse aqui, né? Como se a gente tirar, esconder algo, não falar, né? Então Deus pode recompensar isso para nós santos, né? Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. É um caso terrível, irmãos, porque uma pessoa que tira ou acrescenta coisa, uma pessoa que não tem temor de Deus, então uma pessoa que não é salva, né? Um salvo, ele tem muito temor quando fala de Deus, fala em nome de Deus, ele não escolhe o que ele fala, mas ele fala se limitando ao que o Senhor falou, né? Então aqui fala, né? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente diz, venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. E assim termina a Bíblia, né? João falando, né? Vem, Senhor Jesus, né? E Jesus falando, né? Certamente venho sem demora. Ele não vai demorar em voltar, irmãos. Que nós possamos dizer amém. Vem, Senhor Jesus. Nós não aguardamos a vinda do anticristo, nós aguardamos a vinda de Cristo. Antes da vinda do anticristo, né? E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Graça, irmãos. É o que nós precisamos para poder ser um vencedor, né? Para poder ser arrebatado, para poder reinar com Cristo, para poder reinar em vida, para poder ser fiéis ao Senhor. É a graça de Deus em nós, para poder expressar Cristo, assim como Paulo fala em Gálatas 2:20, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo, né? E esse viver que agora tenho na carne, né? Deixa eu lembrar agora de cor. Gálatas 2:20. Isso mesmo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou. Não anulo a graça de Deus, né? Pois se a justiça mediante a lei segue-se que morreu Cristo em vão. Então, é pela fé, né, e a graça de Deus. É a graça que nos habilita a viver para Deus, viver Deus para Deus, né? Viver Deus por Deus e para Deus, irmãos. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, que a graça seja derramada, né, nos nossos corações, nós possamos, né, desfrutar dessa graça, né, Cristo dado a nós gratuitamente para o nosso desfrute, a fim de, né, estar para sempre com Ele, santos. Amém? Então, é assim que eu concluo a Nova Jerusalém de uma maneira bem panorâmica, né? Aí agora cada versículo desses que foram lidos são versículos que dá para fazer um estudo, né, nos profetas e tal. Mas é isso aí, santos, né? Então vou parar aqui, abrir para os irmãos ainda compartilhar um pouquinho. E aqui encerramos então o nosso estudo, né, do livro de Apocalipse, santos. Amém? Jesus é o Senhor.